Fala galera, estamos iniciando mais um CURcast, o podcast do Cristão Comprometido. Eu sou o Everton. E eu sou o Cleiton, e hoje estamos aqui com o Vitor Monarim. Vitor, que é coordenador do Grupo Executivo Regional, Sul 2 para 2. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, é uma alegria poder estar aqui com vocês, espero poder contribuir aí de alguma forma. Opa, uma alegria nossa, Vitor. Vitor, como a gente sempre começa esse podcast, nós pedimos para o nosso convidado se apresentar, para a gente conhecer um pouquinho melhor. Se apresente para a gente, conte um pouquinho da sua história, quem é o Vitor Monarim? É legal pensar nessa perspectiva de quem é o Vitor Monarim, porque o movimento de Cursilhos é sempre um divisor de águas, né? A gente sempre divide ele. E assim, pensar quem é o Vitor Monarim antes do Cursilho é um pouco conflitante, assim, porque já se faz um tempo, fazem 10 anos que eu fiz encontro de Cursilho, mas a experiência é também válida na medida em que a gente se esforça para lembrar disso, né? O movimento fala sobre essa questão de quem é você na estrutura do movimento e quem é você também na vida real. Então, há 10 anos atrás, o Vitor Monarim era um advogado recém-formado, tinha uma certa caminhada na igreja, com a participação ali dos meus pais, enfim, algo nesse sentido, e já sabia da existência do movimento, porque meus pais eram cursilistas, e sempre tive aquela vontade de entender e experimentar essa vivência ali do movimento. Eu acho que é isso. Do que eu me lembro, na verdade, assim, essa era a minha experiência. Tá, e hoje você está como coordenador do Grupo Executivo Regional, certo? Sim, isso. E qual que é a estrutura do Cursilho ao todo e onde que se encaixa o Grupo Executivo Regional aí? Tá. A gente precisa lembrar inicialmente que o movimento de Cursilho é um dos únicos movimentos a nível de Brasil que tem uma estrutura muito bem organizada. Então nós temos uma estrutura que vai desde a paróquia até, na verdade, a sede mundial que nós temos. Então tem toda uma estrutura nesse sentido. E essa estrutura ela serve muito mais para organização, né? Assim como, por exemplo, uma prefeitura, nós temos os grupos executivos que fazem a coisa acontecer, no movimento de Cursilho também é assim. São divididos em grupos executivos, né? Então nós temos ali a nível de paróquia, nós temos o grupo executivo paroquial, ou nós chamamos de setor paroquial, que é a mesma coisa. Então ali realmente entende-se o grande grupo de pessoas que dentro de uma paróquia se reúnem para falar do movimento de Cursilhos. O conjunto de setores ou conjunto de paróquias que estão na mesma medida e no mesmo tamanho ali da sua diocese formam um grupo executivo diocesano, que em tese abarca toda a diocese. Né? Aqui, 27 cidades, 59 paróquias, mais ou menos uma média de 120 a 130 padres que estão ali em contato com o movimento de Cursilho. E o grupo executivo regional é a junção dessas dioceses, porque há uma estrutura de subdivisão. Então, assim, o Grupo Executivo Regional Sul 2 Paraná 2 é uma organização pela qual abarca 8 dioceses do estado do Paraná. Então, o Grupo Executivo está responsável pelas dioceses de cima, né, as primeiras dioceses aqui do estado do Paraná. Londrina, Apucarana, Cornélio, Campo Mourão, Umuarama, Maringá e Paranavaí. E Jacarezinho. Isso é Jacarezinho. Então são 8 dioceses. Essas dioceses são concentradas pelo Cone Sul, que nós chamamos. E aí, então, o Grupo Executivo Regional tem essa responsabilidade de cuidar dessas 8 dioceses. E acima disso nós temos o nacional e temos mais algumas organizações que chegam até o mundial. Isso, Então, assim, a nível regional, nós temos ainda mais uma instância que seria específica para os jovens, que seria o macro, que nós chamamos de Macro Sul, tendo em vista que nós estamos aqui no Sul. Então, são 5 representantes do país. Eles estão direcionados em Norte, Sul, Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste, e eles são responsáveis por levar a voz da juventude na Assembleia Nacional. Então, logo após essa divisão ali, que é somente dos jovens do macro, o conjunto de grupos executivos regionais forma o grupo executivo nacional, que é realmente uma direção do país no geral,
que é responsável por coordenar aí, se eu não me engano, são 36 regionais. Porque existem alguns países, alguns estados que têm dois, três, né, às vezes até quatro regionais incluídos dentro do próprio estado. Então, por isso que tem essa subdivisão. Olhando para essa estrutura ainda, nós temos ali a soma dos grupos executivos nacionais, que seria a organização da latino-americana do movimento de cursilhos. Então a gente está incluído ali a nível continental com os países da América do Sul e Central, e ali existe uma organização, um grupo executivo para isso. E depois nós temos os continentais, que seria um grupo executivo da Organização Mundial do Movimento de Cursilhos, que daí tem uma especificação com essa responsabilidade de cuidar de tudo. E uma curiosidade, nós temos agora a alegria, pelo menos nessa gestão, de contar com o coordenador do Grupo Executivo Nacional, o Adair, que também é vice-coordenador da Organização Mundial do Movimento de Cursilhos. Então ele acumula essa função de coordenador daqui do Brasil, mas também de vice-coordenador mundial. Isso é bom porque, afinal de contas, o Brasil ganha vistas, né, ganha olho para isso tudo, as pessoas passam a enxergar a gente de uma outra maneira, até porque, a nível mundial, nós somos ali os movimentos, nós somos os cursilhos que mais produzem, né, encontros de cursilho, que mais produz juventude, né, fazendo essa experiência, e isso tudo agrega muito valor, na verdade, a toda a estrutura do movimento. Então, o Brasil está bem representado com o Adair lá, estamos com bons Sim. olhos, e pelo que você falou, é bem produtivo o cursilho no Brasil. Mas a nível de regional, qual que é o papel do GER? O que ele realmente faz dentro desse grupo aí? Uhum. O grupo executivo regional, ele tem um objetivo de olhar para as dioceses e tentar entender quais são as necessidades. Então, nós estamos reunidos em 8 dioceses. Dessas 8, quais são as necessidades que elas passam? De que forma nós, enquanto movimento a nível regional, podemos fazer com que traga-se uma unicidade. Então, o que o nacional pede de nós, enquanto regional, é para que a gente possa fazer com que todas essas dioceses do mesmo regional possam caminhar em unicidade. Nós sabemos que às vezes isso não é possível, né? Nós temos dioceses com mais avanços e com menos avanços. E a responsabilidade, na verdade, do movimento a nível regional é fazer com que haja um equilíbrio. Então, vou dar um exemplo aqui que é muito evidente, né? Pelo menos para nós que estamos hoje aqui ouvindo e assistindo. A Diocese de Londrina não é uma diocese que tem grupo executivo diocesano. Lá não há uma representação de movimento de cursilhos. Então, todo o trabalho do regional ele precisa ser pautado na busca de uma organização para que a Diocese de Londrina possa ter realmente também uma representação, uma organização. Então, o nosso empenho é fazer com que todos os outros coordenadores diocesanos possam se esforçar para fazer com que, por exemplo, Londrina seja uma diocese que tenha aí cursilho novamente com nova atuação. No geral, a nossa função é administrar esse equilíbrio e fazer com que as dioceses possam também entender que elas têm um limite de atuação. Não só um limite territorial, que é da diocese delas, mas um limite de exploração de conteúdo. Ou seja, quando é lançado a nível nacional o tema, o lema, as mudanças que a gente tem muito para fazer a respeito do movimento de cursilho, as dioceses elas precisam estar preparadas para receber esse material e conseguir lidar com isso de uma maneira equilibrada e fazer disso uma caminhada ali durante o ano, durante 3 anos, enfim, enquanto o material durar. No geral, seria isso. Vitor, e qual que é o impacto do GER, né, assim dizendo, nessas dioceses que o Gerson 2 administra? O Regional Sul-2 Paraná 2 tem uma boa convivência, o grupo executivo tem uma boa convivência com a maioria das dioceses, e na verdade o que nós precisamos é fazer com que eles possam entender que nós estamos ali como guia, né, meio como uma baliza mesmo para orientar. Então, na prática, a gente tenta buscar uma conversa, um diálogo com os coordenadores, justamente para fazer com que eles possam entender qual é a sua caminhada, qual é a sua situação. Nem sempre é fácil, né? A gente não precisa falar só
de coisas boas. Às vezes existem coisas também que não são tão boas assim. Então, às vezes a gente tem dificuldade de relacionamento, até porque são pessoas, né? Enfim, a gente precisa aprender a lidar. Mas a maioria desses impactos, eles são positivos porque nós estamos em prol do movimento de cursilho. Então, por mais que somos pessoas errantes, somos pecadores, temos problemas, a organização do movimento ali, sustentada pelo Espírito Santo, faz com que a gente possa, de uma maneira ou outra, servir ao mesmo propósito. Então, nós, enquanto regional, vamos ajudando as dioceses a cumprir com as suas metas, até porque eles têm atividade, eles têm metas para cumprir, eles têm atividades ali que precisam se desenvolver ao longo do ano. E sobre essas atividades, sobre essas metas, sobre o tema que você falou que vem do nacional, como que isso é distribuído entre as dioceses? Já que você disse que umas têm mais dificuldade, outras menos, umas mais avançadas, outras menos. Como que isso é entregue às dioceses? Como que isso é repassado para que seja feito esse processo? Sim, é legal a gente entender a estrutura do movimento, porque como eu disse que desde o setor até a nível mundial existem encontros, assembleias, existem tarefas, a nível nacional funciona assim. Nós somos direcionados a participar, nós enquanto coordenadores regionais, assessores eclesiásticos e vice, nós participamos da Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional ela começa na quinta-feira de manhã e termina no domingo à tarde. Então é um momento ali que todo o Brasil se reúne para poder selecionar qual é o material, qual é o conteúdo, o que é que realmente a gente vai trabalhar ao longo do ano. Então na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, nós somos chamados a produzir um material com inspiração do Espírito Santo para fazer com que a gente possa trabalhar um tema, um lema e ali trabalhar os enfoques, né? Fazer com que isso possa realmente ser bem direcionado. Quando a gente monta esse material, o Grupo Executivo Nacional tem uma responsabilidade de transformar isso num livro, num livreto. Então a gente, todos os anos, produz um material para que ele possa ser estudado, para que ele possa ser realmente observado. Tá, tendo esse material em mãos, é responsabilidade dos grupos executivos regionais, do qual estou como coordenador, fazer com que as dioceses possam conhecer esse material. E eles vão conhecer através da Assembleia Regional. Então, todos os anos, nós, do Grupo Executivo Regional, fazemos uma assembleia. E essa assembleia serve para trazer esse conteúdo lá do Nacional e fazer com que ele possa ser mais estudado, mais averiguado ali a fundo nessa Assembleia Regional. Nessa Assembleia, os coordenadores diocesanos e as suas lideranças precisam estar presentes justamente para poder se alinhar, para poder realmente entender como é que funciona esse material. Por quê? Porque esse mesmo material precisa ser replicado nas assembleias diocesanas. No momento em que o grupo executivo diocesano se reúne para poder falar sobre esse assunto e traçar quais são as metas que precisam ser avaliadas. Dessa mesma maneira, a gente pode olhar que as paróquias também precisam se reunir para ver, de acordo com aquilo que eles vivenciam, o que é que dá para ser feito e trabalhado com aquele material. E esse ano agora estamos finalizando um triênio. Isso. Esse ano é um ano bastante movimentado, porque assim, ele é um encerramento de triênio tanto dos estudos que nós temos, como também da gestão que é atual do Adair, enquanto coordenador do Nacional e vice-coordenador do Mundial. Então nós encerramos, na verdade, esse ano com o triênio. Então nós estudamos neste ano o enfoque da humanização através da Eucaristia, né? A Eucaristia como sinal vivo da possibilidade de unir a gente enquanto ser humano. Somos todos defeituosos, cheios de problema, e a própria Eucaristia é esse caminho de unidade, esse caminho que soma com a gente. Então nós encerramos esse ciclo, e aí nos dias 18 a 22 de setembro do mês que vem, a gente vai se organizar para poder fazer em Assembleia Nacional um novo estudo para um novo triênio, para uma nova formação, para que a gente possa ali se orientar e caminhar. Esse ano a Assembleia Nacional vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu. É também uma diretriz, pelo menos dessa gestão do Nacional,
que a gente consiga fazer de forma é, dispersa daquilo que a gente vinha há algum tempo. Depois eu vou contar um pouco da minha trajetória, mas se teve por muito tempo assembleias em São Paulo e agora a gente buscou fazer uma diversificação. Então a gente foi para Salvador, vai para Foz do Iguaçu, a gente vai para outros lugares do país, justamente para poder fazer com que o Brasil todo possa se mover em prol do movimento. Cara, isso é legal. Esse realmente movimento que se faz dá mais possibilidades para pessoas que às vezes não conseguem ir tão longe para participar. Você falou para a gente sobre as assembleias. As assembleias, acredito que sejam eventos obrigatórios, tanto no nacional quanto no GER, diocesano, todos eles. Mas tem mais eventos que são obrigatórios, que Sim. precisa ser. Sim, estatutariamente, então, no nosso documento do movimento de Cursílios, tanto a diocese como o grupo executivo regional, o nacional, nós temos estatutos sociais e nós temos regimentos internos. Então, na verdade, a forma de poder olhar para esse conteúdo e ver o que é que nós vamos fazer daí em diante. Estatutariamente, alguns eventos são obrigatórios. Então, para as dioceses, são obrigatórios as assembleias diocesanas, os encontros diocesanos para jovens cursilistas. Aqui no regional nós tivemos bastante dificuldade de entender essa nomenclatura, mas entendo que agora a coisa já ficou mais tranquila, porque nós precisamos chamar os eventos pelo nome que eles são. Então, quando a gente vai trabalhar com a juventude, se chama Encontro Diocesano para Jovens Cursilistas, o EDJC. E, somado a isso, os grupos executivos diocesanos precisam fazer reuniões para organizar tanto essa Assembleia Diocesana, como também esse encontro diocesano para jovens cursilistas. Essa é uma estrutura a nível diocesano, então eles precisam se organizar para isso. Nós do regional também temos algo semelhante, né? Temos a necessidade de estatutariamente fazermos assembleia regional anualmente, e os encontros regionais para jovens cursilistas nós temos a opção de fazer a cada 3 anos. Mas aqui no nosso regional, a maioria das vezes, desde quando estive presente ali na liderança, a gente fez anualmente. Então é uma oportunidade de reunir a juventude em prol ali do regional para trabalhar o conteúdo que precisa ser feito. E quem pode participar desses eventos? Olha, esse é também um assunto um pouco controverso, assim. A gente precisa entender que existem opiniões e opiniões. Os regimentos internos falam que as participações em assembleias e em encontros regionais ou diocesanos para a juventude, quem pode participar são cursilistas que têm uma caminhada dentro do movimento. Então a gente precisa estar atento a isso, porque é muito complicado, por exemplo, a gente colocar alguém para fazer um encontro de cursílio e daí 2, 3 semanas convocá-lo para uma assembleia diocesana ou convocá-lo para um encontro regional ou diocesano para jovens cursilistas. Existe, e isso no movimento é muito legal porque demanda paciência, demanda zelo, que é a questão do respeito à hierarquia, do respeito à estrutura. O que isso quer dizer? Quando eu entro no movimento de cursílio, eu tenho uma possibilidade de caminhada. Eu tenho, para mim, uma alavancagem. Eu tenho um projeto de crescimento para isso tudo. E eu não posso extrapolar as coisas. Então, por exemplo, enquanto coordenador do regional, eu nunca incentivaria alguém que fez um encontro de cursílio logo em seguida participar de uma assembleia. Ele precisa participar de outros eventos, participar da escola vivencial, que é o momento ali que as pessoas conseguem estudar e falar sobre isso. E, consequentemente, se a gente for pensar dessa maneira, quem participa das assembleias e dos encontros diocesanos são as pessoas que têm liderança, que têm caminhada. E essa caminhada vai ajudando ali a estrutura acontecer de forma mais fluida mesmo, né? Então, saltar e colocar alguém ali numa assembleia diocesana que não conhece nada do movimento, que fez um encontro há poucos dias, ele não vai entender talvez o que precisa ser feito. E aí, então, a gente precisa saber ter zelo também de colocar a pessoa certa
para fazer esse encontro, essa assembleia, para isso poder também fluir de maneira melhor. Certo. E comentando ainda dessa parte de participação, você falou sobre a Assembleia Nacional. Uhum. Na Assembleia Nacional, para definir, né, o caminhar do movimento, quem pode participar também são só as lideranças do regional? Isso. Estatutariamente, quem é convocado para uma Assembleia Nacional é o coordenador, o vice-coordenador e o assessor eclesiástico. Ultimamente, isso tem se estendido ao representante jovem e a outros que tenham interesse sobre a aprovação do coordenador. Então, o coordenador regional, ele leva consigo as pessoas pelas quais ele entende que podem entender e contribuir na Assembleia Nacional. Então, nesse ano, nessa oportunidade, na configuração que nós temos hoje, iremos somente eu e o assessor. Mas é possível que eu leve mais pessoas que estejam direcionadas a isso. É importante lembrar que dessas pessoas, só quem vota, quem tem direito a voto, é o assessor, o coordenador e o vice. Então, nas decisões que são tomadas ao longo da Assembleia, independente do assunto que for, quem tem direito a voto são esses. Aqueles que não têm direito a voto não participam? Não é isso. Eles têm oportunidade de fala, eles têm momentos para isso, mas na questão da votação das decisões ali, são essas as pessoas que precisam votar para poder realmente fazer o movimento continuar e crescer. Então, no caso ali, os participantes em nível diocesano é só se vier o convite, não no caso de você. A gente costuma dizer que o convite ele precisa vir do coordenador porque primeiro, fica super estranho e chato, por exemplo, eu, enquanto coordenador, pensar estrategicamente nas pessoas que eu vá levar na, na Assembleia Nacional e chegar lá e encontrar pessoas da minha diocese. Será que elas estão preparadas, ou do meu regional, será que elas estão preparadas para isso? É sempre muito delicado, porque assim, quando a gente olha numa estrutura pequena, como uma diocese, é fácil de enxergar os problemas. Mas quando a gente olha a nível nacional e a nível mundial também, tem muito problema que precisa ser tratado com muito cuidado, né? Vou dar um exemplo. As regiões do Nordeste, elas têm um pouco de dificuldade quanto à questão da representação jovem. Então, dificilmente você vê um representante jovem participando das assembleias. E aí, esse é um tema que precisou ser destacado para fazer com que eles possam entender qual é a dificuldade. E aí a gente foi ver que, às vezes, encontros de cursilho jovem aconteciam a cada 3 anos no regional. Então, assim, a cada 3 anos um encontro jovem, é óbvio que a gente não vai ver representação jovem ali, porque tem toda essa dificuldade. E aí, trazer alguém da minha diocese ou do meu regional e colocá-lo numa assembleia que não saiba respeitar isso, que não saiba olhar com zelo isso, é muito complicado. Por quê? Porque eu tenho que olhar para uma visão macro, eu tenho que olhar para uma visão grande e entender que aquela é a maior dificuldade deles. Às vezes para nós é muito simples. Às vezes nós aqui, por exemplo, a realidade de Maringá, são encontros anuais do movimento de cursilho. Chegamos até, durante algumas vezes, do qual já fui coordenador de encontro de cursilho, ser 2 encontros por ano. Então, assim, nós temos uma grande facilidade. E ainda fazemos separado, né, masculino e feminino. E tem dioceses daqui do nosso regional, mas também de outros lugares do Brasil, que fazem encontros mistos, né, reúnem as meninas e os meninos, porque na configuração de trabalho, na configuração de quantidade de pessoas a fazer o encontro, nós não temos um grande número e uma grande possibilidade de mudança, enfim, algo nesse sentido. Você falou que ocorrem esses cursilhos mistos, tal, que são coisas diferentes, mas o cursilho é o mesmo, indiferente do misto ou do individual, masculino e feminino, é a mesma coisa, certo? Isso, a estrutura ela não muda, né? Nós temos lá o nosso material do movimento de cursilho, o cursilho por dentro, é aquele material que precisa ser seguido para poder
trabalhar-se um encontro de cursílio. A única diferença é que nós temos meninos e meninas no mesmo ambiente ali fazendo o encontro. E o material para adulto e para jovem é o mesmo material, não muda nada, é o mesmo cursilho. É o mesmo cursílio, porém existem algumas recomendações. Então, assim, tanto em livros separados, como também em livros do cursílio por dentro, existem algumas recomendações. Então, assim, no cursílio jovem, no cursílio para jovens, nós colocamos a questão da linguagem como diferente, a questão do testemunho, porque por mais que o adulto tenha um testemunho que seja eficiente, hoje a juventude precisa de testemunhos que realmente façam a diferença na vida deles. Fora isso, a questão das novas tecnologias. Existe até uma situação que eu posso colocar aqui, que é objeto de discussão provavelmente para a próxima Assembleia Nacional, que é a seguinte: todo mundo aqui que já fez o cursilho sabe como é que funciona. Nós temos uma estrutura da qual o indivíduo fica, na maior parte do tempo, parado, imóvel, recebendo informações para que ele possa trabalhar isso mentalmente e fazer ali dentro dos grupos um momento de partilha, um momento de alteração. A grande questão é que o mundo vem mudando numa frequência muito grande, numa velocidade muito grande, e as estruturas de aprendizagem precisam ser modificadas. Então, hoje em dia, outros movimentos que a gente pode olhar e fazer espelho deles fazem aquilo que nós chamamos de metodologias ativas, ou seja, então o que acontece? Hoje, tanto o movimento de cursílio como outros também que caminham numa via mais conservadora já passam a ver que as metodologias ativas são uma possibilidade de fazer com que haja uma mudança nas estruturas. Então, o indivíduo sentadinho lá, somente absorvendo informação, não tem o mesmo impacto, não tem o mesmo crescimento, não tem a mesma mudança, se ele puder participar dessa transformação. Ou seja, se ele pode, de certa forma, não fazer a mensagem, mas se ele, de certa forma, pudesse enxergar numa dinâmica, se ele puder fazer um, uma mudança de foco, ou seja, eu paro de me enxergar como ouvinte, mas faço também a minha parte enquanto pessoa que fala. As metodologias ativas são, na verdade, uma grande ferramenta que vem mudando as estruturas de diversos movimentos dentro da Igreja Católica. E o movimento de cursilho não pode ficar fora disso. Então, o compromisso que eu assumi enquanto coordenador do GER e também enquanto cristão, enquanto jovem, porque me coloco nessa posição ainda, é fazer com que a Assembleia Nacional possa olhar para essas estruturas jovens, porque se a gente continuar fazendo cursilho nessa mesma estrutura, talvez a gente não alcance toda a juventude e todas as pessoas que precisam de ajuda no movimento. E falando em jovem, você se põe ainda como jovem, como é ser um coordenador de regional, que podemos dizer assim, é uma responsabilidade bem grande, sendo um jovem ainda, como que é? Quais as dificuldades, as diferenças de um jovem vamos dizer assim, no poder? Eu acho legal a gente pontuar algumas coisas antes para falar da minha caminhada, porque não foi assim de uma vez, né? Eu não saltei a uma coordenação regional de maneira isolada, né? Eu tive uma caminhada. Então eu tenho 10 anos de movimento de cursilho. O meu encontro foi no dia 6, 7, 8 de agosto de 2013. E de lá para cá, devido à minha ajuda, devido à minha disponibilidade para com o reino de Deus, eu tive a alegria de primeiro ser representante jovem diocesano, na gestão ali em que a Gisele Gomes era coordenadora diocesana. Depois, olhando para essa estrutura e já tendo participado ali por 2, 3 anos, eu fui convidado pela gestão do Vanderlei Lugli e pelo Bilotti, que são da Diocese de Paranavaí. Eles me fizeram um convite para ser representante jovem regional na gestão deles. Então, passei por 3 anos ali dentro da gestão, contribuindo, fazendo os encontros regionais, participando das assembleias. Tive a alegria de, desde quando entrei no regional,
participar de todas as assembleias nacionais. Isso também é um diferencial, porque quando você entra nessa estrutura de conhecer o Brasil no geral, a gente passa a entender o quanto o nosso movimento é rico, o quanto o nosso regional é rico, mas também o quanto ele precisa trabalhar. Depois dessa gestão, a Gisele novamente assume como coordenadora regional e me faz o convite também para continuar enquanto representante jovem. Então, por 3 anos ali, tive a oportunidade de ficar com ela como representante jovem regional, participando das assembleias nacionais, tendo direito a poder se expressar, a poder entender como é que funciona essa situação, a caminhar dentro do movimento. Nessa estrutura toda, eu ainda tive a oportunidade de trabalhar como mensageiro, trabalhar como coordenador, tive essa oportunidade ali de ser coordenador de encontro de cursilho. E aí, então, no ano de 2022, eu tive a oportunidade de me colocar à disposição como vice-coordenador do regional, na gestão 22, 23 e 24. Tínhamos o Emerson como coordenador e eu como vice. E trabalhamos ao longo de 2 anos juntos. Depois o Emerson renunciou no final do ano passado e eu assumi a responsabilidade, então, de terminar a gestão como coordenador. Então, são, na verdade, 9 anos de atividade no regional que pode, de certa forma, me fazer um pouco mais calejado nisso tudo. Então, assim, eu assumi essa responsabilidade de vice-coordenador do regional e de coordenador regional agora, enquanto jovem, porque entendi que a bagagem me foi dando possibilidade de gestar isso tudo. Lógico que tem uns problemas, e foi o que você falou, o que você está querendo que eu responda. É muito complicado essa questão de ser jovem e ser coordenador ao mesmo tempo, porque muitas das vezes nós temos um pensamento ainda um tanto quanto conservador, não só na cabeça dos adultos, mas também na dos jovens, de que é somente a experiência que dá possibilidade de gestão e de organização. E, na verdade, não é só isso. Quando a gente se dispõe a ter uma boa experiência, mas junto com ela um bom estudo, uma boa participação e uma boa convivência, é possível que um jovem possa ser coordenador e atuar nessas gestões. Então, assim, já tive dificuldades enormes, por exemplo, de coordenadores diocesanos não respeitarem isso por causa da minha idade. E aí, com todo o trabalho, com todo o zelo, com todo o carinho, tentar mostrar que não é só a experiência, que não é só o tempo de caminhada, mas é também a dedicação, o esforço que a gente faz pelo movimento, que faz com que a gente possa dar uma opinião. Né? Então a gente faz com que isso possa ser difícil. É fácil, mas nem sempre é fácil. Às vezes nós tivemos ali alguns desencontros e a gente vai fazendo isso ser o menos doloroso possível para as outras pessoas, né? Para que isso possa ficar ali de uma maneira mais equilibrada. E ao longo dessa jornada, o Vitor, quais foram os aprendizados assim que você mais atribuiu à sua pessoa? Eu vou até tomar uma água. Eu acho que vem muita coisa aí. Porque realmente foi uma caminhada bem significativa, né? Você falou ali, fiz o cursilho, comecei aqui na minha paróquia, depois fui em questão do GED, né, no grupo executivo diocesano, e depois caminhou por um longo tempo ali no regional. E nesse mesmo tempo também se tornou coordenador de curso de 3 dias. Então, Sim, tem muito aprendizado aí, né? sim, sim. Definir ou reunir um tanto de palavras para definir, às vezes é complexo, mas assim, na medida do possível, eu acho que eu consigo dizer que ao longo dessa caminhada, o que mais eu pude entender é que realmente as estruturas, aquilo que nós vivenciamos é um movimento. Não é à toa que nós chamamos de movimento de cursilhos, ou seja, há uma movimentação. Então, houve tempo em que eu conseguia ser muito mais
um coordenador de curso de 3 dias. Há momentos que eu fui muito mais um representante jovem regional. E isso foi ciclos que foram se passando e que foram realmente eu podendo experimentar de maneira muito mais viva, muito mais afetiva. O aprendizado que a gente tira muitas vezes é que, assim, é, no geral, as pessoas entram para o movimento, independente do movimento, seja de cursilho ou outro, eles entram nessa estrutura numa expectativa de mudança total. E a mudança total é oferecida no encontro de 3 dias ou em qualquer outro encontro. Só que o jogo começa a valer depois que a gente sai do encontro, porque é ali que essa caminhada faz acontecer. Então, o aprendizado que eu acabei tirando é de que o momento depois do cursilho é tão importante quanto o próprio encontro. Então, às vezes a gente cai no erro, e isso acontece muito no cursilho, de achar que a pessoa fez o encontro de 3 dias e ela já está pronta para o processo de evangelização. Ou que ela já é uma pessoa salva, uma pessoa totalmente transformada. E isso é delicado, porque assim, no final das contas, a pessoa não está preparada para isso tudo. Existem muitas feridas, muitos problemas, muitas situações que elas não venceram ainda. E aí há toda uma trajetória que ela precisa escolher trilhar para poder fazer essa mudança na vida dela. A gente fica ali na função de liderança, muitas vezes, na expectativa de poder ajudar. Então a gente sempre se aproxima quando possível, faz com que esse caminho possa ser um pouco mais leve para a pessoa, mas é ela que precisa trilhar esse caminho. E talvez pro Vitor Monarim, o aprendizado que mais me veio, assim, que mais me chamou a atenção, ou que me faz entender, é que toda essa caminhada, ela é um grande fluxo em grandes mudanças e que podem sim proporcionar para o indivíduo um crescimento. Basta ele aprender a ter zelo, tempo e esperar as coisas acontecerem na medida do possível. E diferente de você que teve desde sempre engajado como liderança à frente, como representante jovem, agora como coordenador, qualquer um pode estar engajado no movimento, pode estar trabalhando e tendo esse aprendizado ali dentro do seu setor, dentro da diocese, onde tem mais acesso, onde tem mais facilidade, não é? Sim, é importante a gente lembrar que o movimento de cursilho é uma caminhada. Né? Nós cantamos isso na música, né? De mãos dadas nas mesmas estradas. Então, é uma caminhada. Qualquer pessoa pode se dispor a trabalhar dentro do movimento, dentro das estruturas, dentro do encontro de curso de 3 dias, e dentro da quantidade de esforço que ela vai lidando ao movimento, as oportunidades vão aparecendo. A gente vai podendo mudar. Lógico que é preciso ter paciência, né? Precisa ter zelo. Eu brinco muito com a Ivani, brinca muito comigo, que é a esposa do Dito, que é uma cursilista. Ela falou: Vitor, você é um ponto fora da curva. E eu, com a graça de Deus, consigo entender que provavelmente posso ter sido mesmo um ponto fora da curva, por ter sido agraciado por Deus na oportunidade de desenvolver todas essas lideranças. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que está começando agora também não possa fazer isso. Ela pode sim se dedicar, participar das escolas vivenciais, participar da caminhada da paróquia. Isso é muito importante. A paróquia e o movimento, eles não podem estar descolados de maneira nenhuma. Eu acho que isso é uma situação que precisa ser sempre revista, relembrada, porque às vezes a gente escorrega nesse pensamento. Às vezes a gente pensa que o movimento de cursilho, caminhando em si, nos fortalece. Mas na verdade não, né? O movimento em si é só uma ferramenta para que a paróquia, para que a diocese possa ser alcançada. Então se dediquem a outras atividades da paróquia, façam com que a caminhada de cristão possa ser um pouquinho melhor quando eu me esforço para isso acontecer. E Deus recompensa, sempre. Ô, Vitor, você comentou agora ali que você foi agraciado por ser um ponto, assim dizendo, fora da curva, né? Uhum. Eu queria fazer uma pergunta para você agora. Deus escolhe os capacitados ou ele capacita os escolhidos? Olha, eu entendo que é um pouco dos dois. É complexo pensar nisso, mas de uma maneira muito simples, o que a gente precisa entender
é que talvez a quantidade do nosso esforço, o nosso grau de comprometimento é que vai dar o resultado final. Então, assim, Deus realmente vai transformando. Tinha coisas que eu não tinha capacidade, não tinha noção do que estava fazendo, e as coisas depois foram se apresentando até eu poder entender isso tudo. Mas tem coisas também que partiram muito mais do meu esforço, ou seja, da minha capacidade de ler, de estudar, de estar atento aos movimentos, de ler os materiais, né? A gente tem a alegria de poder falar que o movimento de cursilho é o movimento que mais produz conteúdo a nível de CNBB. Então, todos os anos saem 2, 3 livros. O Papa Francisco, ou os bispos, ou a CNBB lançam conteúdo, lançam um livro. É, o próprio movimento estuda, e aí cabe o convite da gente poder mergulhar nessa oportunidade de também poder estudar. Então, a gente consegue, fazendo a nossa parte, acreditar que o próprio Cristo vai ajudando a gente e vai fazendo a gente poder ser uma pessoa melhor. Eu acho que esse que é o caminho. Porque às vezes a gente vive tão bitolado em trabalhar nos encontros, fazer isso, fazer aquilo, experimentar um monte de coisa e ser mensageiro, e ser isso e aquilo, mas na verdade não é bem fazer com esse objetivo, mas é fazer pensando num distante, pensando num futuro maior, né? E o próprio Cristo já dizia lá, né, nos documentos, enfim, na Bíblia, que quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Ou seja, a gente precisa aprender a fazer o bem sem olhar a quem, mas também sem olhar para essa caminhada que a gente vai tendo. A gente olha depois que tudo passou, mas em prol disso, em prol da salvação, se a gente faz isso, não vale muito a pena. E esse vídeo ele vai ser distribuído para todo mundo, tanto para cursilistas quanto para quem não é. Sim. O que você poderia dizer para quem não é cursilista e tenta motivar ele a participar? Talvez ele tenha vontade de participar e tenha algum certo medo. E o que você poderia dizer para os cursilistas, para engajar eles dentro do movimento, para motivar eles a participarem, a se envolverem, a se entregarem mesmo a esse trabalho, a essa participação no movimento? Tá. Então vamos fazer o seguinte: vamos primeiro para aquele que não fez o encontro de cursilho, né? A gente precisa entender que a igreja oferece diversos movimentos e o movimento de cursilhos é um deles. A gente precisa lembrar, né, que o movimento às vezes não é para você ou é para você, mas vai depender da experiência pela qual você vai experimentar e viver ali naquele momento. O movimento de cursilho é então uma oportunidade, não sei se já falaram por aqui ou não, mas de em 3 dias aprender a ser feliz pro resto da vida. E isso marca muito a minha história de vida, porque quando eu ouvi isso, eu falava, 3 dias, o que 3 dias muda no meu jeito de ser? E muda muito, né? Muda totalmente. Então, para aqueles que ainda não fizeram, o movimento de cursilho é sim uma oportunidade de olhar para o Jesus Cristo, de olhar para as estruturas da igreja, de olhar para um macro que é a religião católica em si e poder fazer a opção por caminhar com a gente e poder ser feliz mesmo e poder experimentar essa graça de Deus continuamente. É lógico que pensando nessa perspectiva e já tentando dar uma adiantada para vocês que ainda não fizeram o encontro, caminhar nem sempre é fácil, experimentar também nem sempre é fácil, mas é uma oportunidade que vale a pena, né? Vale a vida, né, de transformação e a vida de mudança. Existe um Vitor antes do cursilho e existe um Vitor depois. Então essa estrutura toda nos ajuda bastante a ser uma pessoa melhor, independente daquilo que a gente busca ser. Então, façam a experiência do movimento de cursilho, façam a experiência do encontro de 3 dias, porque é sim uma dádiva, é sim uma experiência íntima consigo mesmo e, consequentemente, quando a gente se enxerga pessoalmente, verdadeiramente, sem máscaras e sem nenhum defeito, a gente consegue enxergar o próprio Cristo e ter um encontro íntimo com ele. E aí, à medida em que a gente se encontra com a gente, se encontra com Cristo, a gente tem a oportunidade de se encontrar com uma comunidade, com uma galera que consegue
caminhar junto e fazer disso um momento mais feliz e passar aqui na Terra de forma muito mais suave e tranquila. Agora, para aqueles que já fizeram o cursilho, talvez um conselho, enfim, talvez ali uma recomendação, é tentar entender que a caminhada não para. A gente a todo momento está disposto a servir, mas está disposto à transformação. Então, você que viveu seu encontro íntimo com Jesus Cristo durante os 3 dias de cursilho, a mensagem que precisa ser dita é: esse encontro precisa se estender para o resto da vida, de maneira com que a gente possa, de certa forma, ajudar ao próximo, fazer com que essa caminhada seja melhor, mas, ao mesmo tempo, sabendo dos percalços, sabendo dos problemas e olhando para isso tudo, tendo perseverança, tendo a capacidade de perseverar, de fazer com que, independente dos problemas, independente se você arrumou picuinha com alguém dentro do movimento, independente se alguém não gosta de você, ou se você não gosta de alguém, ou se você tem dificuldade de participação na escola, enfim, nas mais variadas formas, o seu grau de comprometimento precisa estar na medida em que você teve esse encontro com Jesus Cristo. Então pensa comigo, se você se encontrou com Cristo durante 3 dias e teve uma grande experiência, logicamente a gente quer retribuir isso aos outros, mas é preciso ter zelo e ter paciência, porque o reino dos céus ainda não é para nós. A gente precisa fazer com que isso seja digno de merecimento, mas é uma caminhada que demanda tempo. E, de certa forma, espero encontrá-los nessa caminhada, que à medida do possível a gente vai se vendo, a gente vai fazendo desse caminho um caminho mais leve, um caminho mais tranquilo para experimentar a graça de Deus. Bom, eu acho que você falou tudo, né? Tirou bastante dúvidas e motivou assim a galera ao máximo aí para tanto fazer o cursilho como também a participar, né? Aqueles que fizeram esse encontro e, e acabaram no meio do caminho ali se perdendo, né? E isso é importante, a gente se reencontrar e seguir, né? Meu testemunho é mais ou menos esse. Eu já falei aqui algumas vezes, vou ficar repetindo, mas fiz o meu cursilho e me afastei e retomei em algum tempo essa fé. Então, essa motivação, se motivar, estar a caminho, estar a serviço é muito importante. E você veio e trouxe isso, felizmente, né? Nas suas palavras. Então, queria agradecer a você, né, de ter passado todo esse conhecimento para nós, porque muitas das pessoas conhecem o movimento de cursilho dentro das paróquias, né, nos setores, e às vezes não sabe quão gigante esse movimento é, né, e ele abraça todo mundo, praticamente, né? Então, caminha em unidade mesmo com a Igreja Católica pelo mundo inteiro. Como é importante ser cursilista. É um movimento que você passou aqui com muita seriedade, né, que trabalha, que estuda e que motiva sempre aos cristãos a ser pessoas melhores, né, a estar no mundo, né, sendo pessoas melhores, a ser espelho de Cristo aqui na Terra. Então, muito obrigado, né, mais uma vez por estar aqui, passando todo esse conhecimento, né, e espero que vocês que estejam aí em casa também tenham gostado. Se gostou, dá um joinha, compartilha, comenta, manda para aquela pessoa que tem dúvidas do movimento de cursilho e se inscreve no canal. se inscreve no canal. Vitor, mais uma vez, muito obrigado. É uma alegria poder ter você aqui, poder contar com a sua experiência, ajudando a gente, mostrando que o jovem também tem voz dentro do movimento de cursilho, tão quanto você chegou tão longe, todos nós podemos chegar também, é só se empenhar, se dedicar. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês, eu fico muito feliz com o convite. Desde quando vocês começaram a sonhar com essa experiência que
o Cleiton partilhou comigo. Eu fiquei muito feliz em saber que há uma nova forma de evangelizar, né? As novas formas, as novas tecnologias, isso tem muito mais a ver com a juventude do que talvez com aqueles que ficaram lá para trás e ainda estão pensando que o tempo não passou e não evoluiu. E aí saber que isso está dando certo, saber que isso está fluindo e que isso realmente pode evangelizar muitas pessoas, eu fico muito feliz em poder contribuir e ultimamente não tenho falado isso, mas assim, me coloco à disposição para vocês, para poder tirar outras dúvidas, para poder ajudar na caminhada, para poder pensar em novos temas, pensar em novas oportunidades. Tudo isso precisa ser bem explorado e precisa ser bem avaliado. E spoilerzinho, na segunda temporada nós queremos você aqui de novo. Temos um tema especial para você. Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscreve no nosso canal. Muito obrigado. Valeu, até mais, galera.